E aí galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o clássico Ben-Hur, mais a adaptação, a refilmagem que está chegando nos cinemas. My family was betrayed by my own brother. I won't let him go unpunished for what he's done to us. E eu já vou pedindo logo de cara para que você possa se inscrever no nosso canal e sempre receber as atualizações. A crítica completa, o texto bonitinho que eu escrevi, está no nosso site, por isso acesse sitedosgeeks.com. O filme Ben-Hur é baseado na obra de Lew Wallace. Ele foi lançado em 1959, só que essa versão de 59 já é uma terceira adaptação dessa obra do Lew Wallace. Mas logicamente que a versão de 59 foi a mais assistida, foi a mais popular. Ela levou apenas 11 estatuetas do Oscar. Só isso. Dirigida pelo William Wyler, o filme tem como protagonista um grande ator na época que é o Charlton Heston. Aliás, o Charlton Heston ele foi consagrado ator com esse filme. And the rumors are true. Então não tem como, não dá pra eu falar sobre essa adaptação, essa refilmagem, sem falar do original de 59. E eu já respondo logo de cara se esse Ben-Hur novo, Ben-Hur de 2016, é melhor ou pior do de 59. E, infelizmente, é pior do que o de 59. You drink to that? O original ainda é muito melhor. With all my heart. Eu digo infelizmente porque eu queria de fato sair do cinema com aquela sensação de que, poxa, eu assisti um clássico. Mas um dos fatores que impedem que esse filme seja grandioso justamente é a história, é a forma como eles conduzem a história, que tem alguns pontos diferentes do original. Ah, mas Rodrigo, não tem que ser uma cópia do original. Não, não tem que ser uma cópia do filme de 1959. Porém, é importante alguns elementos que trazem o filme de 59 e que são dispersados nesse filme de 2016, ou não são tão bem aprofundados como no filme de 59. É lógico, aí também teria que ter 3 horas e 50 minutos de filme, né? O que é o tempo aproximado mais ou menos do filme Ben-Hur lá de 59, para realmente você poder trabalhar bem todos os elementos, todos os personagens e tudo mais. Comercialmente seria uma grande arriscada você fazer um filme tão longo assim, né? É uma cilada, Pino. Mas uma coisa interessante que eu assisti no filme de 59 e que eu gostei no filme de 2016 é que eles exploram melhor a relação entre o Judá Ben-Hur e o Messala. No filme de 59, a relação ela mostra ali que eles são grandes amigos de infância, tudo mais, mas não tem uma cena impactante como tem no filme de 2016. Bom, a história praticamente é a mesma. Judá Ben-Hur é um príncipe judeu lá que vive na época de Jerusalém, na época de Jesus em Jerusalém, vive lá com a família dele, vive com a mãe e com a irmã, e tem também uma paixãozinha lá que é a Esther. A Esther não tem nada a ver com o personagem bíblico. Aliás, um ponto interessante, a história de Ben-Hur não está na Bíblia, né? Não é uma história verídica, é uma ficção criada pelo autor, mas com alguns pontos, alguns elementos que trazem na Bíblia. Então, Judá Ben-Hur ele vive num contexto onde o Império Romano está cada vez mais conseguindo terras, dominando terras, e o Judá Ben-Hur então ele tem um amigo muito próximo, muito íntimo, já de tempos passados, desde a infância, e que acaba se tornando um centurião romano. Na verdade, eu acho que não é centurião o cargo dele, mas enfim, ele acaba tendo um cargo importante no exército romano. E aí, numa determinada cena em que eles estão voltando, né, que o Messala está voltando para Jerusalém, acontece um incidente e o Messala acaba acusando o Judá Ben-Hur de traição, acusando injustamente ele de traição. Mas o que acontece? Antes desse episódio, o Messala chega até o Judá Ben-Hur pedindo apoio para que ele possa conversar lá com os outros judeus, conversar com as pessoas para que, né, elas pudessem garantir que o exército romano ocupasse o território de forma tranquila e tudo mais, sem que houvessem rebeliões, revoltas, né? E o Judá Ben-Hur, então, ele se nega a cooperar
entregando nomes de pessoas que são rebeldes. E é lógico que o Messala guarda isso com ele, né, e tudo mais, e quando ele vê a oportunidade de mostrar quem é que manda, ele acaba então traindo o Judá Ben-Hur, acusando ele de forma injusta. Nesse ponto, o original e a adaptação, o filme de 59 e o filme agora de 2016, eles caminham mais ou menos próximos, né? A situação, algumas cenas são diferentes, a motivação que leva o Messala a acusar o Ben-Hur é diferente nos dois filmes. Eu particularmente gostei mais do original, da forma como eles desenvolveram o original, mas o filme de 2016, ele meio que mostra que o Messala, ele acaba percebendo que realmente o Judá Ben-Hur, ele traiu, né? Ele traiu a confiança dele. E no filme original, no filme de 59, eu estou falando do filme original aqui, mas não é original, né? Porque outras adaptações já ocorreram, mas apenas para a gente poder ilustrar melhor e comparar os dois filmes. No original, a situação do Ben-Hur, ela é mais tranquila, né? Ele percebe, o Messala percebe que ele não é realmente culpado do fato, mas mesmo assim ele acusa o Judá Ben-Hur, porque depois ele vai contar isso para o Judá Ben-Hur, que ele queria mostrar realmente poder, ele queria mostrar-se realmente poderoso ali, porque ele queria realmente mostrar poder ali, e acusando e mostrando, né, que delatores não têm vez, que traidores não têm vez, ele poderia mostrar um certo respeito para com os demais. Então, se ele acusasse, acusasse um amigo, uma pessoa tão próxima dele, ele conseguiria respeito das pessoas que estão à sua volta e também iria impor o medo. Aí então o Judá Ben-Hur, ele é levado como escravo, a sua família também é acusada, a irmã e a mãe dele, porém o Judá, ele não sabe qual o destino das duas. Ele vai para as embarcações e ele é forçado lá a remar, né, a ajudar no remo lá na embarcação, e ele fica como escravo durante alguns anos. Aí existem dois pontos divergentes entre o filme original e a adaptação nova agora, a refilmagem. No filme original, o Ben-Hur, ele acaba salvando a vida de um centurião romano. E quando ele salva a vida desse centurião, o cara fica tocado e acaba adotando o Judá Ben-Hur como filho. Ele que havia perdido um filho recentemente. E aí o Judá Ben-Hur, ele acaba herdando ele acaba sendo o herdeiro desse centurião romano, e é aí que ele retorna, né, à sociedade em si como uma pessoa livre. E aí ele vai buscar a vingança. Na verdade, ele vai querer saber o que aconteceu com a mãe e com a irmã dele. E depois, posteriormente, tem a vingança lá com o Messala. Já na refilmagem, já no remake agora de 2016, o Judá Ben-Hur, ele acaba escapando dessa escravidão por uma série de acontecimentos. A embarcação onde ele está é atacada e ele acaba então se salvando, vai parar na beira da praia e acaba se encontrando com o personagem do Morgan Freeman. Esse mesmo personagem que também tem no filme original, e os traços são parecidos. Só que o Morgan Freeman, o personagem do Morgan Freeman, né, o Sheik lá, ele acaba ganhando mais destaque nesse filme do que no original. E aí então ele, junto com o Sheik, elabora um plano para ele correr, o Judá Ben-Hur correr na corrida de bigas, aonde o Messala compete, para que ele possa vencer o Messala e ter a sua vingança. Existem outros pontos que diferenciam o filme de 1959 com o filme da versão agora de 2016. Alguns pontos que talvez sejam explicados pela direção, né, pela direção particular que teve, que é o Timur Bekmambetov. Acho que talvez seja assim que ele pronuncia o sobrenome dele. Não é um diretor tão expressivo assim, e isso talvez tenha frustrado um pouco quem gosta de Ben-Hur, quem gostou do clássico Ben-Hur. Só para você ter uma ideia, esse diretor fez um filme um tanto irregular, que é a obra Linko, Caçador de Vampiros. E também pela mudança em si da obra, da história mesmo, porque esse filme, ele é baseado no filme Ben-Hur de 1959, que é baseado na obra do autor Leigh Wallace, porém ele é adaptado também de um livro, que é esse aqui, que a gente recebeu na Premiere. Na verdade, isso aqui não é o livro, né? É uma cortesia da editora Gutenberg, da Carol
Wallace, que é trineta do autor original, do Lew Wallace. Então ela, na verdade, ela mudou algumas coisas, né? Ela adaptou para os tempos de hoje. Então sofreu algumas adaptações à história em si, mas o contexto em si ainda permanece. Então esse aqui é o livro, né? Ben-Hur, uma história dos tempos de Cristo, e a adaptação da Carol Wallace, que é trineta do Lew Wallace, que escreveu a história original. O trabalho de fotografia, os cenários, a questão do figurino, tudo é muito bonito, é muito grandioso e vai de encontro com o filme de 59 também. Bom, a clássica cena das bigas, né? As bigas são aquelas charretinhas, em que são charretinhas puxadas pelos cavalos, né? E era muito comum essas corridas, essas disputas na época de Jerusalém, naquela época. Essa cena é clássica do filme de 59, uma das cenas mais grandiosas e que deu um clímax muito forte, muito grande na época. E com tão pouco recurso, né, na época, eles fizeram uma baita de uma cena. E é lógico que não poderia ser diferente, com todo o recurso à disposição. A cena também foi gravada e foi gravada muito bem também. Apesar de eu achar que o excesso, um pouco do excesso de CGI, de efeitos especiais ali, de computação gráfica, possa ter atrapalhado um pouco e deixado algumas cenas um tanto superficiais. Mas de um modo geral a cena é muito bonita, muito bem filmada, a fotografia é impecável, muito bem dirigida. Tem uma outra cena em questão, que é a cena em que o Judá Ben-Hur está na embarcação e essa embarcação é atingida. Essa cena é espetacular, é uma cena que não está no filme original. Na verdade ela também é atingida, né? Ela sofre com uma outra embarcação, porém de uma forma diferente. Nessa refilmagem a cena é impressionante, porque é do ponto de vista dos escravos, é do ponto de vista deles lá embaixo, onde eles ficavam numa espécie de porão lá remando, né, com os remos. And your God is the glory of Rome. Praise for impact. É uma cena muito boa, uma cena muito tensa e é uma das melhores cenas, na minha opinião é a melhor cena, tirando a corrida de bigas, que também é uma cena clássica e que é também uma cena, uma baita de uma cena, né? Mas foi uma grande surpresa porque ninguém esperava essa cena, todo mundo esperava a corrida de bigas, né? Que é uma clássica cena já do Ben-Hur, mas ninguém esperava uma cena tão bem feita como essa da coalizão lá dos navios, lá das embarcações e toda aquela tensão, e quando é esse momento em que o Judá Ben-Hur ele acaba escapando, né, da escravidão. Bom, deixei por último para falar dos atores. Vamos falar dos atores, é lógico, vou falar também da participação do Rodrigo Santoro no filme, mas começando pelos principais ali, que é o Ben-Hur, né, o Judá Ben-Hur, que está sendo interpretado pelo britânico Jack Huston. O Jack Huston não é tão conhecido assim aqui no Brasil. Quem gosta de séries e assistiu Boardwalk Empire possa estar aí mais familiarizado com o rosto do Jack Huston, mas ele não é tão conhecido assim. O Messala é feito por Toby Kebbell, que também é um ator britânico, né, assim como o Jack Huston. Ele também interpreta muito bem, mas também é um outro personagem, é um outro ator que também não é conhecido. Ele, aliás, é o que faz o Doutor Destino nessa nova versão do Quarteto Fantástico, que não foi muito bem criticada, né? Mas o Toby, tanto o Toby como o Jack Huston, que são os dois principais do filme, também a relação entre eles ali, entre os dois personagens é boa, então não compromete, os caras entregam uma atuação bacana, regular, mas também nada demais, nada de espetacular. Nós temos também uma atriz iraniana chamada Nazanin Boniadi, é a atriz que interpreta a Esther, que é a mulher, na verdade é a paixonite, né, do Ben-Hur, do Judá Ben-Hur, e nada tem a ver com a Esther, personagem bíblica lá do Antigo Testamento. Você tem também o Morgan Freeman, que é super popular, né? O Morgan Freeman, ele fez o Deus, né? O Todo-Poderoso, é um ator bem famoso no Brasil, e ele tá bem caracterizado, né? Com aquelas tranças malucas lá, parecendo um predador, né? Ele faz o Sheikh Uderin, que também está no filme original,
E também ele é excêntrico também no filme original, então não é assim, nossa, exageraram na caracterização do Morgan Freeman, não, ele também é excêntrico, ele também é arrogante, ele é meio petulante, e tá num papel também bom. O Morgan Freeman, ele é bom ator, né? Ele interpreta bem os personagens, então não há nada a acrescentar. E o brasileiro Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro, ele interpreta o Jesus Cristo no filme. E o Jesus Cristo no filme original de 59, o ator que faz Jesus nem é acreditado, para você ter uma ideia, porque ele não aparece. Ele aparece em alguns detalhes. Ele não tem fala durante o filme e às vezes aparece ele de costas, aparece a mão dele. O Jesus Cristo do filme original de 59 não tem tantas falas, aliás, não fala nada. E o Rodrigo Santoro tem algumas falas, mas também são poucas cenas em que ele aparece. Só que aí que é interessante, tanto em ambas as histórias, em ambas as adaptações, Jesus Cristo, né, é um personagem que é interessante porque é importante para a trama toda, com um desfecho que vai ter. Na verdade, o autor, o Lew Wallace, ele consegue resgatar a história de Jesus Cristo lá no final do filme e emendar tudo, sabe? Construir uma história muito bonita. E esse desfecho, tanto do filme original quanto do filme agora da adaptação de 2016, são desfechos muito importantes, muito bonitos, e que a presença de Jesus ali é importante, é significativa. Se não houvesse esse desfecho, se acabasse, por exemplo, na vingança do Judá Ben-Hur, não teria necessidade de ter colocado, de ter inserido a história de Jesus Cristo. Na verdade, a história de Jesus Cristo acontece por quê? Porque paralelamente, né, o Judá Ben-Hur, ele vive na mesma região de Cristo. Então, no caso, ele teria a mesma idade, mais ou menos, de Jesus Cristo. Então, tanto o filme quanto o livro, eles fazem esse paralelo. É interessante porque o Lew Wallace, quando começou a escrever Ben-Hur, ele era ateu. Ele escreveu Ben-Hur para aproximar o Cristo do humano. Ele era ateu, ele não acreditava na divindade de Cristo. Enquanto ele escrevia, ele teve uma experiência religiosa muito forte, tudo mais, tanto que ele modificou a própria escrita dele e colocou então esse final, esse desfecho. Dizem justamente isso, né? Que foi justamente o fato da experiência que ele teve durante a escrita, durante ele escrevendo o livro, que fez com que houvesse esse desfecho e fosse um filme grandioso por completo, né? Justamente tendo um dos desfechos mais bonitos e mais emocionantes de toda a história do cinema. Rodrigo Santoro é um excelente ator, porém, mais uma vez, ele não está num papel tão grande assim numa produção de Hollywood. Apesar de que ele tem um destaque muito grande na campanha de marketing, no material de marketing, é lógico, né? Você tem o brasileiro ali presente, logicamente que chama mais a atenção do público brasileiro. E também é um personagem importante, né? O Jesus Cristo ali é um personagem que, por mais que tenha poucas cenas, ele é importante para toda a trama. Eu acho o Rodrigo Santoro um excelente ator. Por exemplo, na minha opinião, um dos melhores filmes do cinema nacional é com ele, Abril Despedaçado. Ele é o protagonista do filme Abril Despedaçado, que é um excelente filme. Além, é claro, da participação dele no Carandiru e tantos outros filmes que ele já fez. É lógico que o público conhece mais ele das novelas, né? Que são roteiros mais preguiçosos, personagens mais desinteressantes. Mas ele é um bom ator e merece um papel de mais destaque, merece papéis maiores nos filmes. Bom, tem muita coisa ainda que eu queria falar sobre o Ben-Hur e talvez eu escreva com mais calma. E aí você acessa o site dos Geeks. E aí você terá a crítica completa, tá bom? Porque eu acho que talvez as ideias fluam melhor escrevendo também. Mas assim, para quem assistiu o filme de 1959 e assiste esse, vai sair desapontado da sala de cinema. Porque o filme de 59, ele aprofunda muito mais os personagens, as histórias, a carga dramática. Alguns elementos importantes do filme de 59 não estão nessa refilmagem. Elementos que parecem até serem simples, pequenos, passageiros, mas que ganham profundidade e também ganham uma certa importância ali para toda a trama. Então eu acho que isso acabou ficando devendo
nessa refilmagem. É lógico, a gente está falando de um clássico do cinema feito lá em 59, né? Lá atrás, com recursos, com outra mentalidade. Era uma época que o cinema fazia grandes filmes épicos, bíblicos, né? Você tem os 10 Mandamentos, você tem Quo Vadis, você tem tantos outros filmes bíblicos importantes naquela época, e um deles, e o maior deles de todos, que puxou eles todos, é o Ben-Hur. Então são outros tempos, né? É um outro tempo. É por isso que quando você assiste o Ben-Hur de 59, se você não se coloca naquele tempo, você vai achar um filme até estranho nas atuações, porque são atuações mais performáticas, né? São atuações mais exageradas também, parece que são atuações mais até teatrais, que gesticula muito, não, né? Tem muito isso no Ben-Hur de 59. Outro detalhe também é a falta de recursos, né? Não tinha toda a tecnologia que tem hoje. Então algumas cenas, alguns efeitos ali são meio estranhos ali, mas mesmo assim, os efeitos até meio estranhos são efeitos que, poxa vida, os caras fizeram uma coisa, você para pra pensar, 1959, os caras estão gravando dessa forma. Então acho que assim, pela falta de profundidade nos temas, nas histórias, nos personagens, o filme, essa refilmagem acabou devendo muito. Outro ponto interessante também do filme Ben-Hur de 1959 para o filme de 2016 são os finais, que são diferentes. O filme de 59 tem um final diferente e é mais propício talvez para a época. Eu gostei do final dessa refilmagem porque ele é mais adequado para os tempos que estamos vivendo hoje. Por mais que essa refilmagem não esteja à altura do Ben-Hur clássico de 1959, ele não é um filme ruim, ele é um filme bom e talvez até necessário. Refilmagens assim são necessárias porque a história ela precisa ser contada, né? Uma história muito bonita, a história do Ben-Hur é muito bonita. E ela precisa ser contada para novas gerações. E talvez essas novas gerações, essas gerações dos fast foods e tudo mais, elas talvez não tenham tanta paciência de assistir um filme antigo de 1959. Um filme com quase 4 horas de duração. Então uma refilmagem com atores novos, com uma tecnologia nova, talvez haja esse interesse para com a história. Então por isso que as refilmagens são necessárias. Então é por isso que esse filme é bom, é necessário, porém o de 59 ainda é melhor. Bom, se você curtiu, dê o seu joinha. Se você gostou ou não do filme, comente também. Eu quero saber a sua opinião sobre o Ben-Hur de 2016. Se inscreva no canal, siga-nos nas nossas redes sociais, leia também a crítica completa lá no site, tá bom? E a gente se vê semana que vem. Tchau!